Você sabe o que o Edmund Burke pensava a respeito dos direitos humanos? Bom, tenho aqui um PDF que eu deixei um link. Vocês podem verificar inclusive as fontes, as referências. E o Burke diz o seguinte: nós não deixamos esvaziar de nossos sentimentos para nos encher artificialmente, como pássaros embalsamados no museu, seja de palha, de cinzas ou de insípidos fragmentos de papel exaltando os direitos do homem. Você vai entender isso melhor daqui a pouco, mas se você gostar desse vídeo, claro que você vai ter que assistir o primeiro. Por favor, curta, compartilha e dá uma forcinha aí, tá? Bom, meus caros amigos, eu vou falar algumas coisas relativas aqui à ética, tá? Antes de chegar nos direitos humanos. Mas eu queria deixar claro para você que é importante, é fundamental que a gente entenda a diferença de dois conceitos de ignorância, tá? Um é a ignorância arrogante e outro é a ignorância socrática. A ignorância arrogante, eu posso chamar ela de ignorância tupiniquim, né? Porque é praxe na maioria dos brasileiros, e eu incluo nisso porque eu sou brasileiro, felizmente ou infelizmente eu sou. E também no que se refere à humildade socrática de dizer só sei que nada sei. É claro que Sócrates sabia alguma coisa, puta merda, né? Se ele estava perguntando e ia dissecando, né, através daquelas perguntas, através do método elencos e também do maiêutico, chegando a conclusões, fazendo nascer, sendo como que um parteiro da verdade. Bom, ele aprendeu alguma coisa nessas suas investigações. Mas quando ele fala só sei que nada sei, ele está falando dentro do espírito da suprema curiosidade, tá? Bom, é isso que a gente pode chamar de preâmbulo da filosofia. Filosofia basicamente é você ter um espírito de investigação, de curiosidade. Não estou falando que você tem que ser o Sherlock Holmes, pelo amor de Deus. Estou dizendo simplesmente que você tem que ser alguém que se interesse por variados assuntos, né? E tendo esse espírito de eu não sei, e por isso que eu estou investigando. Se eu soubesse, eu não estaria investigando. E tem muita gente que sabe, né? Tem muita gente que sabe por aí, inclusive aqui no YouTube tem tanta gente que sabe que, meu Deus do céu. E é por isso que eu sempre digo, não siga guru nenhum. Beleza, você pode ter o seu mentor. Inclusive tem gente aí que tem mentores espirituais, que é uma coisa um tanto até meio engraçado, né? Mas beleza, você pode ter lá o seu mentor espiritual, não tenho nada a ver com isso, né? São questões muito subjetivas aí e tal. Referências que podem se vincular. Bom, se for Deus aí é tudo bem, não tem problema. Aí o pessoal vai começar a me xingar agora porque eu estou falando contra as religiões que pregam mentoria, né, espíritas e escambau a quatro. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, pelo amor de Deus. Então, por favor, fica tranquilo que eu não vou falar disso. Mas beleza, você pode ter os seus mentores, que são homens que já viveram ou ainda estão vivendo, né? Você tem lá o pessoal que gosta do Nietzsche, né? Nietzsche é um cara que falava coisas que ia contra a tradição filosófica. Nietzsche nem era filósofo, a gente for pensar nesse sentido, né? Desse ponto de vista, o Nietzsche é mais um crítico dos filósofos do que propriamente um filósofo. Mas isso qualifica também como filósofo, porque filosofia não é também algo unilateral, né? A tradição ocidental ou contra a tradição ocidental. Ambos estão fazendo filosofia, afinal de contas. A partir daí, você começa a compreender que tem muita gente que gosta mais de Marx, tem outros que gostam mais do Schopenhauer, tem outros que gostam mais do Descartes, né, do Aristóteles, do Platão. Bom, são perspectivas muito específicas, né? Tudo isso tem uma construção histórica envolvida, e é difícil demais você entender isso. Eu, pelo menos, terminei meu cursinho de filosofia, né? Fiz lá a faculdade de filosofia, consegui terminar, beleza, estou com diploma. Mas a única coisa que você percebe quando você termina um curso de filosofia é que você não sabe porra nenhuma, né? Essa é a grande verdade. E que você precisa, na verdade, estudar a vida inteira, né? Você precisa ler, compreender, né? Não ser preconceituoso com determinados assuntos, como se você já soubesse a respeito deles. Isso é um problema. Você tem que manter sempre o espírito da curiosidade, socrático nesse sentido, e você deve, sim, ter as pessoas que te ajudam, os seus mentores intelectuais, mas você não pode se submeter apenas a uma voz. É preciso, é necessário vozes dissonantes dentro do arcabouço de debates, inclusive debates públicos. Eu vou colocar algumas questões para você aqui de ética que são bem difíceis, tá? Eu tenho uma obra aqui do James Rachel, que eu estudei, inclusive, na faculdade. Ele tem um livro muito interessante, onde ele vai trabalhar essas ideias. O nome da obra é Os Elementos da Filosofia Moral. E, basicamente, o que ele faz nesse livro é colocar várias temáticas complexas a respeito de moral e ética, que literalmente vai colocar uma pulga atrás da sua orelha. Porque são questões extremamente difíceis. E aproveitando essa circunstância, eu vou falar um pouquinho também dessa coisa do PNA, né?
que eu acho que é fundamentalmente interessante. Por exemplo, eu estava recentemente assistindo um vídeo do Olavo de Carvalho, que comumente acompanho, não que eu concorde com tudo do Olavo, eu já deixei bem claro aqui nos meus vídeos que eu faço aí, mas eu simplesmente tenho que reconhecer que o Olavo é um grande filósofo. Assim, você pode discordar dele em vários aspectos, é como eu falei, né? Você não pode seguir apenas uma voz, então eu não sou o Olavete, mas ao mesmo tempo eu reconheço, dentro daquilo que é a minha capacidade atual, obviamente, né? Que ele sim tem um grande arcabouço filosófico. E quando ele fala do PNA, meus caros, eu sei que tem muita gente que tem a tendência anarcocapitalista, que às vezes assiste os meus vídeos, você não vai gostar muito do que eu vou falar aqui. Mas basicamente é o que é dito também, né, pelo nosso filósofo brasileiro aí. Porque ele diz o seguinte: liberdade não é um princípio, mas sim uma regra pragmática. Bom, isso é uma questão que a gente poderia dizer um tanto filosófica, né? Se nós pensarmos bem. Porque a máxima do princípio da não agressão qual que é? Nenhum homem ou grupo de homens pode cometer uma agressão contra a pessoa ou a propriedade de terceiros inocentes. Beleza? Então, basicamente, esse é a máxima do credo. E aí, quando a gente fala que é um credo, a gente já está basicamente meio que com o pé na generalização e não na universalização. Vejam que são coisas diferentes, em lógica. Uma coisa é generalização, outra coisa é universalização. São coisas muito diferentes, tá? Bom, agressão aqui, dizem eles, refere-se àquilo que nós poderíamos chamar de violação contra a propriedade de qualquer indivíduo. Então a questão é que não se pode considerar o PNA uma premissa necessariamente evidente e verdadeira, no sentido que seja um princípio. Como diz o nosso caro professor Olavo de Carvalho, regras práticas devem ser aplicadas com certas limitações. Então, o próprio conceito de liberdade, ele não pode ser dado como um princípio universal, mas como uma regra prática, uma vez que vontades sempre se mostram antagônicas, demonstrando que nenhum indivíduo é totalmente livre. Tá? Essa coisa de dizer, minha liberdade termina quando começa a do outro, bom, aí é que fica a questão, mas quem vai delimitar quando termina e quando começa a liberdade do outro? É um problemaço isso daí, para quem diz que o princípio, ou no caso aqui o conceito, né, é universal. Então dizer que a não agressão delimita a fronteira da liberdade é um dado de crença, beleza? Que não se adapta a todas as contingências da vida, mas que se assemelha profundamente com aquilo que a gente chama de direitos humanos. Né? Quem estuda a fundo essas questões relativas à universalidade dos direitos humanos, ele inevitavelmente vai chegar à conclusão que não há universalidade coisa nenhuma, que esses postos de direitos humanos ele foi mudando ao longo do tempo. Bom, se o negócio foi mudando ao longo do tempo, então não é universal. Né? Ele está se aprimorando, bom, ele está evoluindo. Então cadê a universalidade daquele primeiro? Não que eu seja contra a diretriz dos direitos humanos. Eu vou explicar bem isso com a ajuda do Edmund Burke aqui e da Hannah Arendt. Mas, pense, por exemplo, no caso de um pai que bate num filho de 10 anos porque este moleque queria usar drogas. Né? Será que o pai estaria infringindo a regra do PNA? Talvez, né? Porque mas aí o filho não é culpado. Alguns diriam, né? Alguns diriam que o filho é culpado, outros diriam que não é culpado. Bom, se você considera que ele é inocente, então esse pai estaria cometendo uma infração ao PNA. Agora, se o princípio é um axioma e, por conseguinte, universal, como é possível que ele possa ser relativizado diante de alguns exemplos? Essa aqui é a questão. Se a liberdade em si fosse um princípio de fato, ela mesmo teria uma definição autoevidente. Então, tanto a concepção de liberdade quanto a de agressão representam, em determinada instância, conceitos subjetivos e contingenciais. E mais, se nós universalizamos esse credo da PNA, nós acabamos por abrir mão da reflexão em certas ocasiões, né, que eu sempre bato na tecla aqui do refletir de acordo com a ocasião, que vai delimitar ali a sua ação. Né. Há necessidade nisso de você ter um bom senso, e o bom senso nada mais é do que um senso de proporção. Mas como é que você vai delimitar esse senso de proporção se você já toma aquilo como universal e, portanto, você toma aquilo como um absoluto, com uma rigidez no discurso? Não tem como você agir de maneira flexível.
já que você é rígido no discurso de aceitar o credo e o absolutismo desse conceito chamado PNA. Então vamos ver um exemplo aqui da obra do James Rachel sobre ética, que é, claro que no livro ele tem vários exemplos, mas eu vou focar nesse aqui, tá? Que já está até no primeiro capítulo, que é o exemplo de um caso chamado Judy e Mary, que aconteceu em agosto de 2000, quando uma mulher jovem, lá do Gozo, que é uma ilha ao sul da Itália, descobriu que estava grávida de gêmeas, só que essas gêmeas eram siamesas. Sabedora de que as facilidades do sistema de saúde da sua cidade eram inadequadas para tratar de tal nascimento, ela e seu marido foram para um hospital em Manchester, lá na Inglaterra, e as crianças conhecidas como Mary e Judy estavam unidas pelo abdômen inferior. Suas colunas eram unidas, tinham um só coração e um par de pulmões entre elas. A Judy, a mais forte, estava provendo sangue para sua irmã. Ninguém sabe quantos conjuntos de gêmeas siamesas nascem a cada ano. Porém, o número foi estimado em aproximadamente 200 crianças por ano. Então, se a gente for pensar bem, que é um fenômeno um tanto bizarro até, é muito, né, por essa estimativa. Então não é uma coisa assim que está muito longe da sociedade, dos problemas da sociedade. Acontece. A maioria morre, né, logo depois que nasce, mas alguns sobrevivem. Inclusive até chegam à maturidade, casam. Tem casos de cirurgias bem-sucedidas, de separar gêmeos siameses, mas depende muito de como eles foram gerados ali no ventre, né? Bom, porém o prognóstico para Mary e para Judy era muito cruel. Os médicos eles decidiram que, diante desse caso, era necessária uma intervenção onde uma das meninas morreria inevitavelmente e a outra sobreviveria. Mas se essa intervenção não fosse feita, aí as duas morreriam em 6 meses. Então a única esperança seria uma operação para separar as meninas. Isso salvaria a Judy, mas a Mary morreria imediatamente. Então esse que é o caso. Os pais, que eram católicos devotos, se recusaram a dar permissão para a operação, sob o fundamento de que eles inevitavelmente iriam apressar a morte da Mary. Isso é muito problemático, principalmente o cara que tem a fé dele. Bom, eles diziam, nós acreditamos que a natureza deve seguir o seu curso. E nós acreditamos que o que for a vontade de Deus aconteça, né? Se as duas crianças devem sobreviver, vão sobreviver. Se devem morrer, vão morrer. O hospital, na esperança de salvar a Judy, ajuizou a ação pedindo permissão para fazer a operação de qualquer maneira. E aí a corte concordou e a operação foi realizada. E como esperado, a Judy viveu e a Mary morreu. Essa não foi decisão dos pais, mas foi decisão dos médicos, tá? Que conseguiram uma ação e a permissão para fazer isso. Dentro do arcabouço, de um ponto de vista, claro que o autor não vai trabalhar com isso aqui, apesar que ele fala de várias vertentes éticas, mas dentro do arcabouço da PNA, a Mary era inocente. E matar a Mary, nesse caso, salvaria a Judy. Só que isso infligiria, inevitavelmente, a consideração da não agressão aí, né? Só que se você também não fizesse, as duas iriam morrer de qualquer maneira. Bom, mas vamos continuar aqui com o autor. Pensando sobre esse caso, nós devemos distinguir a questão de quem deveria tomar a decisão da questão de qual a decisão que deveria ser tomada, né? Diferente, quem vai tomar a decisão, mas qual decisão deve ser tomada? Você poderia pensar, por exemplo, que a decisão deveria ser deixada para os pais e que a corte não deveria ter se intrometido nisso. Porém, permanece a questão distinta de qual deveria ser a decisão mais sábia para os pais ou para qualquer outro órgão ou pessoa tomar. Focaremos nessa questão. Seria certo ou errado separar as gêmeas nessas circunstâncias? Bom, aí ele vai traçar aqui vários argumentos. O argumento para separar as gêmeas é que nós temos uma escolha entre salvar uma das crianças ou deixar ambas morrerem. Não é absolutamente melhor salvar uma? Bom, esse argumento é tão forte que muitas pessoas iriam concluir, sem mais, que as gêmeas deveriam ser separadas, porque se isso não ocorresse, as duas morreriam em 6 meses. Só que, se você separasse, uma já morreria de imediato. Significaria matar aquela que morreria de imediato, que é uma inocente, né? No ápice da controvérsia, um jornal encomendou uma enquete para descobrir o que os americanos, lá nos Estados Unidos, pensavam sobre isso. E a enquete mostrou que 78% aprovaram a operação. As pessoas estavam persuadidas, obviamente, pela ideia de que nós deveríamos salvar tantos quantos podem em vista de uma
circunstância tão complexa quanto esta. Os pais de Judy e Mary, no entanto, acreditavam que havia um argumento ainda mais forte do lado oposto. E esse argumento é que ele vai descrever agora, que é o argumento da santidade da vida humana. Bom, os pais amavam ambas as suas crianças, óbvio, e eles acreditavam que seria errado matar uma delas para salvar a outra. Naturalmente, eles não estavam sozinhos nesse pensamento. A ideia de que toda a vida humana é preciosa, é sagrada, a despeito da idade, da raça, da classe social ou deficiência, está no coração da tradição moral ocidental. E ela é especialmente enfatizada nos escritos religiosos, principalmente na Bíblia. Na ética tradicional, a proibição de matar seres humanos, nesse caso aqui, veja, não é qualquer ser humano, é ser humano inocente. E aqui abrange não só a tradição ocidental, bíblica, mas também essa coisa aí do PNA, né? Na ética tradicional em geral, matar um humano inocente em prol de outro é um erro e é proibido, certo? E não interessa se a morte poderia servir para algum bom propósito, isso simplesmente não pode ser feito. Bom, a Mary é um ser humano inocente, portanto ela não deve ser morta. Ponto. Esse aqui é o argumento, né? Só que aí o autor pergunta, é esse um bom argumento? Vamos analisar. Os juízes que julgaram o caso não pensavam assim, por uma razão surpreendente. Eles negaram que a operação iria matar a Mary, né? O juiz disse que, um deles na verdade, disse que a cirurgia meramente separaria a Mary da sua irmã. E então ela morreria, não porque ela seria morta intencionalmente pelos médicos, mas porque o seu próprio corpo não poderia sustentar a sua vida. Em outras palavras, a operação não a mataria. A fraqueza de seu corpo é que poderia matá-la. E assim, a moralidade sobre matar seria irrelevante, já que os médicos não estavam matando ninguém, só estavam separando os corpos. Bom, o juiz, no entanto, segundo o autor aqui, ele errou totalmente o ponto. Porque não interessa se a gente diz, por desencargo de consciência, né, que a morte da Mary é causada, no caso aqui, pela fraqueza do corpo. De qualquer modo, ela morreria. E de qualquer modo, os médicos sabiam que ela ia morrer. Tá? E nós anteciparíamos intencionalmente, sim, no caso os médicos, não eu, né, a morte da criança. Então, essa é a ideia por trás da proibição tradicional de matar os inocentes. Parece que nesse caso, muito específico, raro até, a morte do inocente teria sido validada eticamente. Bom, é claro que isso aqui é um pressuposto. Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado aqui. Não estou fazendo juízo de valor, hein? Isso aí é uma coisa a sempre se repensar. Mas o autor tem as objeções. Ele vai dizer o seguinte. Quiçá não seja sempre errado matar seres humanos inocentes. Por exemplo, matar poderia ser correto quando 3 condições fossem preenchidas. Olha só isso. Primeira, o humano inocente não tem futuro porque, de qualquer modo, ele irá morrer logo. Segundo, o humano inocente não tem escolha de continuar vivendo, talvez porque ele simplesmente não tenha desejo. E terceiro, essa morte salvará outros, os quais poderão levar a uma vida completa. Bom, esse aqui é um ponto de vista do autor, mas ele chega a essa conclusão, dada a contingência de um acontecimento muito específico, que está fora do ponto de vista daquilo que a gente poderia chamar de princípio de não agressão. Nesse ponto, a gente chega à conclusão de que o princípio de não agressão, dentro desse exemplo, e de outros variados que a gente pode formular por aí, ele não é universal. Ele é só uma regra pragmática, fundamental até, né? Mas não é uma coisa universal. E, portanto, você perde aquela força de um credo, né? Eu só li isso aqui para vocês porque realmente é uma situação difícil e problemas éticos existem. Inclusive, eu pretendo fazer outros vídeos aí sobre questões éticas, né, com base nessa obra, porque é uma obra que generaliza as várias concepções de mundo em termos morais, é bem interessante. Bom, o que isso aqui tem a ver com a questão dos direitos humanos? Tem muita coisa a ver. Porque aí a gente volta agora para as concepções do Edmund Burke para avaliar tudo isso dentro de uma certa pontualidade. O Edmund Burke, em sua obra Reflexões sobre a Revolução Francesa, escrita em 1790, já previa a afirmativa que muitos teóricos, ironicamente, vieram concordar anos mais tarde de que os direitos humanos eram uma abstração. Isso aqui é bem interessante, né? Porque quando a gente avalia esse conceito, primeiro,
Eu pensando, refletindo sobre os exemplos dados aqui pelo Rachel na sua obra, que inevitavelmente deixa a gente com um monte de pulga atrás da orelha, né? Que é uma coisa assim complicada. Mas avaliando esse conceito ético, eu comecei a pensar, bom, embora o autor da obra, o James Rachel, diga que é necessário que a avaliação sempre seja imparcial, eu fiquei pensando com os meus botões, mas será que é possível realmente uma ação de julgamento imparcial, mesmo na formalidade que nós temos hoje em termos jurídicos? Me parece que não. Há um ponto de vista muito fundamental para se fazer qualquer tipo de julgamento, que é a empatia. Primeira coisa, quando você tem empatia, e na verdade isto é inevitável, até um psicopata, obviamente o psicopata ele é castrado de empatia, né? Eu já falei isso em outras ocasiões. Mas ao mesmo tempo, ele consegue meio que intelectualizar aquilo. Inclusive tem o Ponerologia, Psicopatas no Poder, que é um livro extraordinário do autor chamado Lobachevsky. Eu estou lendo esse livro. É muito interessante, né, as concepções dele a respeito desse assunto, que levam problemas éticos também, não da parte dele, mas assim, do que ele levanta como descobertas científicas a respeito disso. Mas até o psicopata ele consegue intelectualizar a moral, embora ele não consiga sentir aquilo. Mas para um julgamento, como nós temos nós, digo as pessoas normais, né, entre aspas, conseguem imaginativamente sentir aquilo quando você vê, por exemplo, um filme, você sabe que aquilo lá é uma encenação, mas você consegue, mesmo que seja um filme que não tenha a ver com a realidade mesmo, ou que seja alguma biografia, ou baseado em fatos reais, que seja só uma ficção, mas você consegue imaginar aquilo, pelo que passa o personagem, você consegue sentir, mesmo que seja até uma coisa boba, sei lá, você está assistindo Peppa Pig lá, uma criança, e ela demonstra determinado sentimento com base no personagem, entendeu? Isso acontece, isso é empatia. Só que o que a gente percebe é que quando existem debates públicos, né, principalmente levantados por programas sensacionalistas, né, como esse do Datena, da Record e tal, que é casos estrondosos, assim, horríveis e tal, a gente não tem aquela capacidade imaginativa, até por falta de exercício nesse sentido, de se colocar no lugar dos agentes envolvidos, seja a vítima, seja o próprio ocasionador do crime ali, seja assassino, homicida, o cara que comete latrocínio, etc. Então, essa falta de empatia gera o quê? Gera um que eu poderia chamar de julgamento temerário, né? Que é aquilo que Jesus sempre foi contra. Você julgar temerariamente o seu próximo. Você olhar o argueiro que está no teu olho e não olhar a trave que está no teu olho. Isso é simplesmente um sinal de histeria. Porque os histéricos sempre são, na verdade, aqueles que são as peças movidas pelos psicopatas, segundo Lobachevsky. Então, a empatia é fundamental para você sair dessa histeria, no sentido de você pensar diferente. Deixa eu tentar me colocar, claro que é um processo imaginativo, que nem sempre é perfeito, obviamente, mas deixa eu tentar imaginativamente me colocar no lugar, primeiro da vítima, sempre em primeiro plano a vítima, e depois do cara que fez aquilo, e avaliar a coisa nesse sentido. Baseado na empatia, portanto, você pode partir ou para eufemismos, ou para traçar uma análise hiperbólica, exagerada. Então ou você ameniza, suaviza, ou você exagera. E todo mundo é assim, né? Eu também sou, todo mundo. Mas a empatia, pelo menos, é fundamental na medida que você exercita isso de uma maneira minimamente adequada. Só que não basta isso. Né? Você imagina a mãe do bandido julgando ele no tribunal, né? Não dá. Então, só empatia não é o suficiente. Você precisa ter também uma razão crítica, baseada num processo ontológico, eu falo assim no sentido de ser algo concreto mesmo, tá? Então, na medida que você tenha empatia por um lado, que pode te levar a eufemismos ou uma posição hiperbólica, você tem a razão crítica. E na verdade, assim, o ser humano é assim. Negar esse ponto é simplesmente você estar maquiando a coisa, né, da nossa própria estrutura. Não tem como a gente resetar o sentimento aqui e ser imparcial. Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer uma dialética dessas duas circunstâncias para tentar, né, julgar as coisas de uma maneira mais adequada. Isso se você realmente quiser fazer isso. Agora, se você for um torcedor do Corinthians, do Palmeiras, aí esquece, né? Nem escuta mais o que eu estou falando e ignora e segue sua vida aí, né? Sendo um partidário idiota, né? Porque é o que a maioria é. Né? Partidários babacas que não tem o mínimo de noção, né, criteriosa para determinadas coisas. Você pode falar, mas isso aí é mesmo que ficar pisando em ovos, é muito complicado e tal. Cara, algumas circunstâncias são... Na verdade, assim, o que eu acho é que você tem que identificar aquilo que é mais complexo daquilo que é mais simples.
E a partir daí, você fala, pô, peraí, aquilo que é simples, que é evidente, eu posso tomar uma posição rígida, radical. Mas aquilo que é complexo, que é difícil, como é que eu posso ser radical, meu Deus do céu, porque eu não sou Deus, eu não nasci sabendo? Porra! Eu preciso ter um cuidado maior, né? E vai ter que pisar em ovos mesmo, fazer o quê? Agora, fica esses molequinhos besta, velho, no YouTube gritando pra lá e pra cá. Puta merda, nem quero nem comentar isso aí, né? Mas enfim. Dado este fato, vamos continuar lendo aqui a obra a respeito do Edmund Burke, sobre abstração. Apesar de seu conservadorismo, que para alguns é algo crítico, para mim não é, obviamente, e de sua proclamação à superioridade dos ingleses, é uma questão aí que precisa ser pontuada. Não sei se o Edmund Burke realmente tem esse ponto de vista de exaltar a superioridade dos ingleses, mas enfim. Que o autor até diz que soam como ridículos, que ele é da PUC, né? Então a gente fica meio com o pé atrás, mas é uma questão a ser analisada. Vamos suspender o juízo nesse sentido. Burke deu uma contribuição crítica fundamental à declaração do século XVIII, que inaugurava a teoria dos direitos humanos. Que tem lá, no caso da ONU, né, os seus 30 artigos, mas antes disso ocorreu também essa declaração na Revolução Francesa. E aí o Edmund Burke está falando da declaração feita, obviamente, na Revolução Francesa, que ele é crítico dessa revolução. Ele fala aqui, ó, em defesa da Constituição inglesa, Burke ataca a Revolução Francesa desde sua fase inicial. E sua principal objeção é de que o discurso dos direitos humanos segue uma orientação metafísica. Bom, PNA é meio que metafísico também, né? Embora ele tente sempre ser algo mais concreto. De modo que nada adianta discuti-lo. Ao entrarem na vida prática, esses direitos compreendidos de forma abstrata não se adequam às complexidades da experiência humana. E é por isso que eu falo, né? Sempre que alguém te traz conceitos éticos abstratos, e você logo percebe, né, como é uma coisa muito abstrata, tenta trazer à luz conceitos que delimitem experiências humanas, né? E a sua complexidade, como esse que eu acabei de ler aqui, do James Virgil. Aí você vai ver que a coisa fica mais difícil, não é tão fácil como ele está falando, não. E o Edmund Burke diz o seguinte: de que adianta discutir o direito abstrato do homem à alimentação ou aos medicamentos? A questão coloca-se em encontrar o método pelo qual deve fornecê-la ou ministrá-los. Nessa deliberação, aconselharei sempre a quem busquem a ajuda de um agricultor ou de um médico, e não de um professor de metafísica. Esse caráter metafísico e abstrato tem como nefasto efeito um completo desapego da realidade. E o problema sempre é esse. É o desapego do mundo concreto. Isso porque o Burke ele compreende que são as circunstâncias que determinam todo o princípio político. A pontualidade. As realidades concretas e particulares são fundamentais para a prática política e, consequentemente, para a eficácia dos direitos também. A especulação teórica é responsável por idealizar constituições e declarações de direito, ao contrário da prática política, que se preocupa com o particular e com o mutável. Vocês estão entendendo o que eu estou lendo aqui? Deixa eu só voltar um pouquinho. Vamos ruminar essa ideia. O que ele está falando exatamente é o seguinte, que por um lado, você tem a idealização. O cara tem que ser isso, assim, assado. É mais ou menos, se você comparar aqui, fazer uma comparação meio esdrúxula, o Anderson Silva idealizar que ele tem que ter o poder do Homem-Aranha. Né? Mais ou menos isso. Ou sei lá, o poder do Goku, mais ainda, né? Que tem o poder dos deuses. Você imagina, né? O cara idealizou aquilo ali. Nossa, que legal, né? Vou soltar aqui um Hadouken. Mas ao mesmo tempo, no caso aqui do Street Fighter, né? Mas ao mesmo tempo, bom, a condição humana dele, ou a condição contingencial dele, não permite ele soltar um Hadouken. Então, a diferença da idealização metafísica que está lá no escambau do mundo se dá onde? Com a própria condição do sujeito. Por isso que o Edmund Burke vai falar, não, mas peraí, a prática política e a preocupação do particular e do mutável que é importante para a gente formular os direitos das pessoas dessa sociedade. E não essa especulação teórica. Ele vai falar o seguinte, ó. Juízes práticos não podem ser suspensos até que todos os argumentos tenham sido sondados e avaliados. Eles devem ser satisfeitos, portanto, com um grau de certeza e clareza inferior ao da teoria. Juízos práticos. Juízos teóricos, por outro lado, são dissociados e imparciais, frios e lânguidos. A teoria sempre parte do princípio e segue todo o caminho. A prática parte do precedente e da convenção e chega rapidamente ao fim. Finalmente, a teoria rejeita o erro e o preconceito, ao passo que o estadista faz bom uso deles. Você percebe aqui que o Edmund Burke tem uma raiz lá no ceticismo,
político, né, do David Hume, tem uma raiz lá no empirismo, na tradição empirista, quanto a essa questão dos direitos humanos, que devem ser pontuais e não idealizados universalmente. Bom, as ideias simples e retas, as quais as teorias são capazes de produzir, logo se esbarram com o caos da vida. Ponto. Meu Deus do céu, é difícil de entender isso. Os objetivos da sociedade são da maior complexidade possível. Nenhum método pode ser universalmente válido e aplicado em todos os cantos. E por isso conclui o Burke, qualquer disposição e direção simples de poder não pode adequar-se nem à natureza do homem. A natureza do homem, vamos combinar, né? A natureza do homem, não vou nem dizer que o homem é o lobo do homem, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que o homem tem uma tendência, eu acredito num ponto de vista mais judaizante, né? No sentido que o homem tem uma tendência, judaico-cristã, melhor dizendo. O homem tem uma tendência para o mal, que é a mesma perspectiva do Burke, acredito. Não que ele seja mal, ele tem uma tendência para se inclinar para o mal ou para se inclinar para o bem. É o Etzhará no judaísmo, o Etztov, né, que é a inclinação para o bem. O Hará para o mal, o Tov para o bem. Por tal motivo, para Burke, aqueles que apoiavam os direitos humanos haviam negado a importância da tradição e da história. Para funcionarem, insistia ele, os direitos deveriam ser resultados de tradição e práticas duradouras. Tá? Isso aí, certamente, seria muito mais benéfico do que os universais direitos humanos, a idealização metafísica. Bom, o fundamento dos direitos permanecem na história. As abstrações metafísicas não garantem a estabilidade das instituições, pois sem o vínculo emocional e efetivo com a realidade concreta, é meio pleonasmo, mas enfim, não há força suficiente para impor a obediência. Por isso, a Declaração Francesa dos Direitos Humanos eram, nas palavras de Burke, pedaços, olha que coisa, velho, que crítica, hein? Pedaços miseráveis de papel borrado sobre os direitos humanos. Pensa na Revolução Francesa. Que moral esses caras têm de fazer declaração de direitos humanos universais quando os filhos da puta literalmente cortavam a cabeça? Claro que você tem que olhar a coisa de uma maneira mais crítica, né? Mas vamos combinar, velho. A Revolução Francesa foi um mar de sangue, cara. E são esses caras que determinaram os direitos da humanidade. Puta merda. É uma ficção, né? Inevitavelmente a gente chega a essa conclusão. Aí ele vai falar de outros autores aqui, mas eu acho que já deu para entender a ideia do Burke, né? Eu deixei o PDF aí para vocês lerem. Ele também vai falar do Karl Marx e depois da Hannah Arendt. Eu não vou ler a parte aqui do Marx e da Arendt, mas só um adendo, né? Pode até ser que os direitos humanos tenham originado o totalitarismo. Por que eu estou dizendo isso? Bom, primeiro, o Burke, ele deixou claro aqui para nós que os direitos humanos eles seriam basicamente uma abstração destituída da realidade. Ponto. Tem um vídeo do Edmund Burke que eu falo sobre as ideias dele, fica mais esclarecido lá, você pode ver. E a Hannah Arendt, ela meio que corrobora com isso, não vou dizer totalmente, mas acrescentando, né, que os direitos civis eles foram meio que confundidos com os direitos humanos. Tá? E nesse sentido, os apátridas, ou aqueles caras que não têm pátria, eles consequentemente também não têm direito. Não tem direito, segundo a Hannah Arendt, nem ao discurso e nem à ação. Porque o que dá direito ao indivíduo na sociedade para que ele seja, que ele faça parte da sociedade civil, é que ele possa ter discurso e possa agir mediante esse discurso. Né? Mas o cara que é apátrida, bom, ele não tem isso. E outra questão, uma crítica bem interessante que a gente vê nesse artigo, que é o seguinte: quem afinal poderia garantir a igualdade dos direitos humanos? Bom, os direitos humanos são universal? Tem gente que vai falar que é. Beleza, é universal, tá. Mas se ele é universal, por que ele precisa que estados nacionais garantam aquilo que é universal, ora bolas? Vai questionar Hannah Arendt aqui também. E que muitas vezes esses estados nacionais, lá no século XX, se transformaram em estados totalitários, porque tinha também uma perspectiva internacionalista, imperialista, como foi o caso da Alemanha de Hitler, que todo mundo fala que é nacionalismo. Você tem certeza que é nacionalismo, né? Leia o totalitarismo aí da obra, a obra da Hannah Arendt pra você ver. E do Stalin, né, da União Soviética. Esses caras estão lá para garantir os direitos humanos. A crítica do socialismo cabe bem aqui, do Hayek em relação ao socialismo, é bem interessante. Porque esse fundo moral de garantir os direitos humanos universais acabou fazendo com que florescesse a demagogia nas sociedades nacionais. E, por consequência, originou também o totalitarismo. Claro que a coisa tem várias causas, eu não posso dar uma causa só para o totalitarismo, porque eu não sou doido, mas provavelmente essa foi uma das causas também. Tá? A demagogia por conta daqueles que queriam seus direitos universais garantidos. E veja que Burke e o próprio Arendt não é contra
o direito das pessoas dentro de uma sociedade. Não tem nada a ver com o que ele está falando é que você tem que tratar isso dentro da pontualidade daquela sociedade e não da universalidade dos direitos utópicos. Entendeu, né? Beleza. Outra coisa que ela vai falar aqui também, que é bem interessante, que paradoxalmente no passado, muitos foram a favor dos direitos humanos e similarmente defendiam a escravidão. Uma coisa engraçada, né? Se não me engano, o próprio Locke, que é basicamente um dos grandes liberais, né, que existiram, que fomentaram o pensamento liberal, ele acreditava no direito à propriedade privada como um princípio basilar, né, do homem, e o direito de ir e vir de todos os homens. Só que ao mesmo tempo o sujeito é a favor da escravidão, mas não da escravidão étnica, né? Algo que, até onde eu entendi, o Locke ele era a favor da escravidão no sentido em que, diante de uma guerra, pelos despojos, né, o vencedor poderia escravizar aquele que perdeu a guerra, porque seria a posse dele. E, portanto, o princípio da propriedade privada se sobressairia, nesse caso, ao princípio da liberdade de ir e vir de todo ser humano. É meio complicado, não vou ficar arriscando dar muito palpite sobre o Locke, não, mas é mais ou menos isso. Você veja que contradição, cara. Quando você fala de livre comércio, a maioria de nós é a favor do livre comércio, né? Principalmente para quem é liberal em economia, como eu. Mas se a gente for pensar bem, voltando lá atrás, o livre comércio era feito com escravos. Puta merda. Olha que absurdo. Então, bom, é meio complicado. Claro que quando você vai para os direitos humanos vão dizer, olha, escravidão, nunca mais. Você vai discordar disso? Não vai, né? Só que a questão é delimitar essa circunstância a todas as diretrizes, veja, lá dos direitos humanos, inclusive questão religiosa, né, que inclui problemas dificílimos para certas nações, sem considerar a pontualidade da cultura, da civilização. Bom, você já percebe que a ONU tem uma mão na massa ali para fomentar o globalismo inevitavelmente. Bom, e aí a Hannah Arendt, a crítica que ela faz é em relação aos apátridas, simplesmente porque para acessar os nossos direitos humanos a gente precisa de uma pátria para participar do discurso e da ação na sociedade civil, então esses direitos universais não são nada universais, né? Identidade, portanto, depende de não ser isolado, de ter uma nacionalidade. E daí que surgem os direitos humanos. Logo, esses direitos têm que advir de uma ação política, né? Mas se essa ação política está comprometida com coisas que foram dadas antes da formação dela mesma, isso pode gerar um problema. E outra coisa é que a ONU, atualmente, ela tenta subverter essa lógica da Hannah Arendt sobre a questão dos apátridas através daquilo que a gente chama de defesa dos imigrantes, né? Deixa os caras entrar porque é basicamente a universalidade dos direitos humanos aqui. Mas a contradição é essa, a aporia é essa. Como é que os direitos humanos podem ser universais se quem os garante são as nações nacionais soberanas? Fica a questão aí para você avaliar. Bom, galera, acho que o vídeo já está muito grande, vou parar por aqui. São questões para se pensar. Deixe os links abaixo para que você possa ler e fazer a sua própria síntese, tá? Então, grande abraço a todos e até próximos vídeos. Tchau!